Olha só, meu povo bom, se aveste não e chegue mais pra perto, que a história de hoje é das que fazem o couro da alma se arrepiar que nem galinha molhada. Lá no pé da Serra do Talhado, quando a lua minguava e o vento gemia feito alma penada na caatinga, o sertão inteiro sabia que ele estava por perto. Zé dos 7 Palmos, cabra que enterrava os inimigos e depois armava a rede em cima da cova fresca, dormindo sobre os mortos que nem quem vigia até depois da morte. Gente, se você gosta dessas histórias braba de cangaço, já deixe seu like para sempre o YouTube te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo, que hoje vou lhe contar a sina do homem mais temido dessa terra rachada. Era pequeno de corpo, mas grande de raiva guardada. Zé dos 7 Palmos não chegava nem à altura de uma porta comum, mas quando passava nas ruas de terra batida das vilas, até cachorro se calava e baixava o rabo. O apelido, uns diziam que vinha do tamanho do passo dele, outros juravam de pé junto que era a medida certinha das covas que ele cavava. 7 palmo, nem mais nem menos. O sertão onde Zé cresceu era daqueles que o sol rachava que nem quenga de jumento. Mandacaru espetando o céu azul que doía de olhar. Caatinga fechada cheia de espinho que nem alma ruim. E por todo canto a poeira vermelha subindo feito fumaça do inferno. As casas eram de taipa e barro cobertas de palha seca, e nas portas sempre tinha uma cruz torta para espantar os mal-olhados. Na feira da vila, que acontecia todo sábado debaixo de um sol de rachar, o povo trocava bode por pano, farinha por notícia, e todo mundo falava baixo quando via Zé passar. Ele andava sempre sozinho, chapéu de couro puxado para baixo cobrindo os olhos, rifle encostado no ombro e uma faca de cabo de osso na cintura. O silêncio que acompanhava o cabra era pesado feito chumbo derretido. As mulheres se benziam e apertavam os filhos no peito quando ele se achegava. Os homens paravam de conversar e fingiam que estavam ocupados com qualquer coisa. Até os velhos mais corajosos, esses que já tinham visto de tudo na vida, desviavam o olhar quando ele passava perto. Era como se a morte andasse de chapéu de couro e bota gasta. Zé morava numa casa pequena no fim da rua, longe do movimento da vila. De noite, quando a lua clareava a caatinga e os bichos começavam a cantar, ele se sentava na frente de casa limpando o rifle com um pano velho, os olhos perdidos na imensidão do sertão. Ninguém sabia o que passava na cabeça dele naquelas horas, mas o povo jura que de vez em quando se ouvia ele conversando baixo com alguém que ninguém via. O sertão, esse juiz antigo e cruel, parecia ter feito Zé pequeno de propósito, para que ninguém suspeitasse do tamanho da raiva que ele carregava por dentro. Era como se a terra seca tivesse sugado toda a água do corpo dele, deixando só o ódio concentrado que nem rapadura no tacho. Quando o vento soprava forte na caatinga, trazendo poeira e folha seca, os velhos da vila diziam que era o próprio sertão contando história. E naquela noite de lua nova, quando nem grilo se atrevia a cantar, o vento trazia no ar o cheiro de tempestade. Era sinal de que alguma coisa ruim estava para acontecer na vida daquele homem pequeno e silencioso, que o destino tinha marcado para ser grande nas coisas que mais machucam a alma. Foi numa quinta-feira de feira que o inferno abriu as portas para a vida de Zé. Manuel, o pai dele, era vaqueiro do coronel Tertuliano, homem rico que mandava na vila inteira feito dono de gente e bicho. O velho Manuel tinha fama de trabalhador honesto, cabra que nunca roubou nenhuma espiga de milho na vida. Dessas pessoas que o sertão respeita em silêncio. Naquela manhã, quando o galo ainda nem tinha cantado, acharam o capataz do coronel morto na estrebaria, com um talho fundo no peito e o bolso da calça rasgado. Faltava uma carteira de couro com dinheiro da venda de gado, moeda de ouro que tilintava no chapéu do defunto. O sangue ainda estava fresco pintando o chão de terra batida quando o coronel chegou montado no cavalo branco, esporas de prata brilhando no sol da manhã. Tertuliano era daqueles homem grande e gordo que usava paletó mesmo no calor, relógio de bolso dourado e anel cravejado de pedra verde. Tinha costume de resolver as coisas na base da força, sem pergunta nem conversa. Os olhos dele, pequeno e maldoso, feito de porco velho, varreu a estrebaria procurando o culpado. Oxente,
Não demorou nem o tempo de ferver uma água que o coronel apontou o dedo grosso pro velho Manuel, que estava ali parado feito uma cerca, sem entender nada do que estava acontecendo. "Foi esse desgraçado que matou meu capataz", gritou com a voz grossa que nem trovão distante. "Achei a faca dele suja de sangue escondida no curral. Mentira mais suja que lama de açude seco." Todo mundo sabia que o velho Manuel guardava a faca dele sempre limpa, feito consciência boa, mas ninguém teve coragem de abrir a boca. Na lei do mato, palavra de coronel vale mais que testemunha de pobre. O verdadeiro assassino, um jagunço do próprio Tertuliano que tinha roubado o dinheiro para pagar dívida de jogo, ficou calado feito pedra assistindo a injustiça se desenrolar. Amarraram o velho Manuel que nem animal para abate, na frente da vila inteira. Mulher chorando, menino se escondendo atrás da saia da mãe, homem de cabeça baixa fingindo que não viam nada. O silêncio era de morte, cortado só pelo barulho da corda apertando nos pulsos do inocente. Zé, que na época era só um rapaz magro de 20 anos, tentou se meter na frente gritando que o pai dele era cabra honesto. Levou um coice de rifle na barriga que quase arrancou o fôlego. Caiu na poeira vermelha cuspindo sangue, vendo o mundo rodar que nem roda de carro de boi. Levaram o velho Manuel para a cadeia da vila. Uma casinha pequena de adobe com grade de ferro enferrujado. Ali ele ficou 3 dias, sem comida direita nem água limpa, definhando feito galho seco. No 3º dia, amanheceu morto, talvez de desgosto, talvez de pancada que ninguém viu. O sertão engoliu a verdade e cuspiu só lágrima e revolta. Foi nesse dia que o coração de Zé virou pedra, e a alma dele se encheu de ódio concentrado feito garapa no tacho. A semente da vingança foi plantada na terra seca do peito dele, regada com lágrima de raiva e sangue de injustiça. Enterraram o velho Manuel num fim de tarde de céu vermelho, quando o sol morria atrás da serra feito brasa derramada. O caixão era de madeira tosca, feito às pressas pelo marceneiro da vila, e só Zé e mais 2 vizinhos acompanharam o corpo até o cemitério pequeno que ficava no alto de um morro pelado. O cemitério era lugar tristonho, cheio de cruz torta e cova rasa, onde o vento da caatinga soprava livre, trazendo poeira e folha seca. Ali dormiam os pobres, os esquecidos, os que morreram sem deixar herança nem nome bonito gravado em pedra. As cruzes eram de madeira rachada pelo sol, com o nome escrito à tinta que o tempo ia apagando devagar. Quando desceram o caixão na cova de 7 palmos de fundo, medida certa que o coveiro sempre usava, Zé ficou ali parado feito estaca, chapéu na mão, vendo a terra vermelha cobrir o último pedaço da vida do pai. O silêncio era pesado que nem chumbo derretido, cortado só pelo barulho da pá batendo na madeira do caixão. Os vizinhos se foram logo que acabou o enterro, com pressa de chegar em casa antes que a noite caísse de vez. Ficou só Zé e a lua nova que começava a clarear a caatinga. Era ali, no pé daquela cova fresca, que o destino ia desenhar o futuro mais negro que o breu da noite. Zé se ajoelhou na terra ainda solta, pôs a mão espalmada no chão e falou baixo, bem baixinho, que só os mortos e Deus podiam ouvir. Painho, o senhor morreu sem defesa, carregando culpa que não era sua. Por essa terra seca, pela alma do Senhor que não descansa, eu juro que vou cobrar palmo por palmo a injustiça que fizeram. A voz dele tremia, feito folha seca no vento. Mas as palavras saíram firme que nem pregos martelados na madeira. Cada um que colaborou para sua morte vai pagar com sangue. Vou enterrar eles todos, e vou dormir em cima das covas para garantir que não escapem nem depois de morto. Naquela hora, contam os que sabem das coisas do outro mundo, uma coruja piou 3 vezes seguidas lá no alto de um mandacaru. Agouro ruim, sinal de que o capeta tinha ouvido a promessa e estava de acordo. O vento aumentou, fazendo a caatinga gemer feito alma penada, e Zé sentiu um frio danado subir pela espinha, mesmo com o calor da noite de sertão. Dali pra frente, o rapaz magro e silencioso que era filho do vaqueiro honesto, começou a morrer por dentro. No lugar dele, nasceu o homem que o sertão ia aprender a temer. Zé dos 7 palmos, cabra que fazia cova na medida certa e dormia sobre os inimigos mortos. Levantou devagar da beira da cova,
pôs o chapéu na cabeça e caminhou para o lado contrário da vila. A lua clareava o caminho estreito que levava para a caatinga fechada, onde os cangaceiros se escondiam e a lei de Deus não chegava. Era o começo de uma caminhada sem volta, rumo ao destino que ele mesmo tinha escolhido. As pegadas dele na poeira foram se apagando com o vento da madrugada, mas a promessa feita naquela noite ficou gravada na alma do sertão. Porque tem palavra que não morre nunca, que vira vento na caatinga e eco na serra. E a promessa de Zé dos 7 Palmos era dessas que iam rodear o mundo até se cumprir. Porque quem morreu sem justiça não calou. Virou grito no vento, sede de vingança. Virou memória viva entre o rastro da pólvora. 3 semanas depois do enterro, Zé estava diferente. O rapaz magro que chorava escondido virou sombra silenciosa que andava pela vila feito alma penada. Os olhos dele, que antes eram manso feito de bezerro novo, agora cortavam que nem navalha afiada. O povo percebia, mas fingia que não via nada. Era madrugada de sexta-feira quando Zé saiu de casa carregando a faca do pai, a mesma que o coronel Tertuliano tinha usado para inventar a mentira. Lâmina larga, cabo de chifre amarelado pelo tempo, fio que cortava cabelo no vento. O velho Manuel guardava ela sempre limpa, oleada, tratada com o carinho de quem respeitava as ferramentas de trabalho. Na beira do açude seco, onde só restava lama rachada e osso de peixe morto, Zé encontrou quem procurava. João Miudinho, jagunço do coronel, cabra ruim que bebia cachaça desde que o galo cantava. Era ele que tinha matado o capataz e escondido o crime nas costas do velho Manuel. Tava ali agachado, lavando as mãos sujas no pouco de água barrenta que sobrou no fundo do açude. Oxente! Quando João Miudinho viu Zé se achegando devagar, com a faca na mão e o olhar de quem não tinha mais nada a perder, tentou correr feito preá assombrado. Mas a cachaça tinha deixado as pernas dele mole que nem massa de mandioca. Escorregou na lama e caiu de cara no chão, sujando a boca de terra vermelha. Zé chegou perto sem pressa, feito quem tem todo o tempo do mundo. Lembra da faca que você disse que estava suja de sangue? Perguntou com voz baixa, mais cortante que o próprio ferro. Pois agora ela vai ficar suja de verdade. João Miudinho tentou implorar, choramingando feito criança com medo de apanhar. Mas Zé não queria conversa nem desculpa. A primeira facada foi no peito, certeira, entrando entre as costelas que nem quem conhece bem o corpo de bicho. O sangue jorrou quente, pintando a lama ressecada do açude. Ali, naquela madrugada de lua minguante, nasceu o homem que o sertão ia temer. Zé não sentiu dó nem arrependimento. Só um alívio esquisito, feito quando a chuva cai depois de muito tempo de seca. Era como se uma sede antiga tivesse sido matada, pelo menos um pouco. Cavou a cova ali mesmo, na beira do açude seco, medindo certinho com os próprios pés. 7 palmos de comprido, 3 de largo, 2 de fundo. Trabalho pesado, mas Zé fez devagar, com capricho, pensando no pai que merecia justiça. O corpo de João Miudinho desceu pro buraco feito saco de farinha, sem cerimônia nem reza. Quando acabou de jogar a terra em cima, Zé fez uma coisa que ninguém esperava. Tirou a rede de dormir da mochila e amarrou bem em cima da cova. Ali ele passou a noite, rifle do lado, chapéu cobrindo os olhos, escutando o silêncio pesado da caatinga e o barulho do próprio coração batendo forte. De manhã cedo, quando o sol começou a esquentar a terra, ele dobrou a rede e se foi embora. Mas deixou uma marca fincada na alma do sertão. A partir daquele dia, todo mundo soube que Zé dos 7 Palmos não era cabra de conversa mole. Era homem de palavra cumprida, mesmo que a palavra fosse promessa de morte. A notícia correu à vila que nem fogo em palha seca. João Miudinho tinha sumido, e todo mundo sabia quem sabia onde ele estava. Mas ninguém falou nada, porque no sertão tem coisa que é melhor deixar quieta, enterrada no silêncio que nem corpo em cova funda. Depois da primeira morte, Zé não podia mais voltar para casa. O coronel Tertuliano mandou os jagunços procurar ele por toda a quebrada, oferecendo recompensa em moeda de ouro para quem trouxesse a cabeça do assassino, viva ou morta. Mas Zé já tinha sumido na caatinga fechada, feito serpente que se esconde entre os espinhos.
Foi numa grota funda, longe dos olhos da civilização, que ele encontrou o bando do capitão Antônio Trovão, cangaceiro velho que mandava num grupo de 15 cabra arretado. Trovão era homem respeitado no mundo do cangaço, daqueles que tinha fama de justo dentro da crueldade, que não matava por gosto, mas não perdoava desaforo. O capitão era um cabra alto e magro, bigode grisalho penteado com pomada, cicatriz no rosto que ia da testa até o queixo. Usava gibão de couro cru cravejado de medalha de santo, chapéu de aba larga enfeitado com moeda de prata e carregava um rifle de repetição que ele chamava de misericórdia, porque dava misericórdia rápida para os inimigos. Quando Zé apareceu no acampamento, magro feito vara seca, pedindo para entrar no bando, os cangaceiros riram, que nem hiena faminta. Um cabra pequeno daquele jeito, sem músculo nem barba direita, parecia mais vítima que guerreiro. Mas Trovão olhou fundo nos olhos do rapaz e viu alguma coisa que os outros não viram. Ódio puro, concentrado feito mel de abelha. "Oxente, menino", disse o capitão cuspindo no chão. "Cangaço não é brincadeira de criança. Aqui ou mata ou morre, e quem hesita vira comida de urubu." Zé respondeu sem pestanejar: "Capitão, eu já matei um homem e dormi em cima da cova dele. Se o senhor quiser, posso mostrar onde enterrei." Eita peste! O silêncio que caiu no acampamento foi de cortar com faca. Os cangaceiros se entreolharam porque dormir sobre morto era coisa que nem eles faziam. Era costume estranho, medonho, que dava arrepio até em cabra acostumado com sangue. Trovão coçou o queixo pensativo e depois sorriu devagar. "Pois seja", disse batendo a mão no ombro de Zé. "Mas aqui você vai ter que aprender tudo de novo. A atirar certeiro, a cavalgar ligeiro, a se esconder na caatinga feito bicho do mato. E principalmente, a obedecer ordem sem pergunta nem conversa." Começou assim o aprendizado mais duro da vida de Zé. De manhã cedo, quando a estrela d'alva ainda brilhava no céu, os cangaceiros ensinavam ele a manejar rifle, pistola, punhal e facão. As mãos dele, que antes só conheciam cabo de enxada e rédea de burro, agora aprendiam o peso do ferro e o jeito certo de empunhar a morte. Na parte da tarde, quando o sol estava alto feito fogueira no céu, eles ensinavam a arte de se esconder, como rastejar entre os espinhos sem fazer barulho, como ler o sinal da natureza para saber se volante estava chegando, como dormir com um olho aberto e o rifle carregado do lado. À noite, quando a lua clareava a caatinga e os bichos começavam a cantar, Trovão contava as histórias do cangaço, os códigos de honra que não podiam ser quebrados, o jeito de tratar os coiteiros que ajudavam o bando, a diferença entre roubar de rico e explorar de pobre. "Cangaceiro de verdade", dizia o capitão cuspindo no fogo, "não é ladrão comum. É soldado de uma guerra que a lei não entende." Em 3 meses, Zé virou outro cabra. O corpo magro ganhou músculo de aço, as mãos ficaram calejadas de tanto apertar gatilho, e os olhos desenvolveram a frieza necessária para matar sem tremor. Mas o que mais impressionava o bando era o costume dele. Toda vez que matava alguém, cavava a cova certinha e armava a rede em cima para dormir. Era como se a morte para ele fosse trabalho que precisava ser vigiado até o fim, para garantir que estava bem feito. A fama de Zé dos 7 Palmos começou a se espalhar pelo sertão feito fogo em capim seco, depois da segunda morte que ele fez no bando. Foi numa emboscada contra uma tropa de volante que vinha perseguindo os cangaceiros há mais de uma semana, queimando o coiteiro e maltratando o povo miúdo para conseguir informação. O sargento Bernardino, homem grosso e cruel que comandava o soldado, tinha costume de torturar os prisioneiros para arrancar confissão. Queimava com ferro quente, cortava dedo, fazia maldade que nem animal selvagem fazia. O povo da região vivia com medo dele, porque sua crueldade não poupava nem mulher nem criança. Na emboscada, quando os tiros pararam de voar e a fumaça baixou, Bernardino estava caído no chão com um buraco de bala bem no meio da testa. Tinha sido Zé que acertou o tiro, certeiro feito cobra que pica, de uma distância que nem os cangaceiros mais experientes conseguiam. Mas o que deixou todo mundo de queixo caído foi o que aconteceu depois.
Enquanto os outros recolhiam as armas do soldado morto e saqueavam os cavalos, Zé pegou uma pá emprestada de um coiteiro e começou a cavar um buraco no chão duro da caatinga. Mediu certinho, 7 palmos de comprido, 3 de largo, fundo suficiente para corpo não dar fedor. "Oxente, Zé!" gritou o Trovão, achando que o rapaz tinha endoidado de vez. "Deixa esse desgraçado pro urubu. Nós tem que vazar daqui ligeiro, que logo chega mais volante." Mas Zé nem levantou a cabeça da cavação. "Capitão", disse suando no sol quente, "morto mal enterrado vira assombração. E eu não quero ser perseguido nem depois da morte." Enterrou Bernardino com a farda suja de sangue e terra, sem cerimônia nem oração. Depois, na frente de todo mundo, armou a rede de dormir bem em cima da cova e se deitou com o rifle atravessado no peito, chapéu cobrindo os olhos. Ali ficou a noite inteira, enquanto o bando dormia num canto mais distante, meio com medo do costume estranho do companheiro. De madrugada, os cangaceiros acordaram com um barulho esquisito vindo da direção da cova. Era Zé conversando baixinho com alguém, mas quando eles olharam, só viram ele deitado sozinho na rede, mexendo os lábios que nem quem reza ou fala com fantasma. Eita coisa medonha! Até cabra acostumado com morte sentiu um frio na espinha. Na manhã seguinte, quando Zé dobrou a rede e se preparou para partir, Antônio Trovão chegou perto dele meio desconfiado. "Que conversa era aquela de madrugada, rapaz?" perguntou baixando a voz. Zé olhou para o capitão com aqueles olhos frios que nem poço seco e respondeu. "Tava explicando pro defunto que a conta tava paga e que ele podia descansar em paz." Daquele dia para frente, a lenda começou a se espalhar. Nas feiras, nas igrejas, nas casas de fazenda, o povo sussurrava a história do cangaceiro pequeno que enterrava os inimigos e dormia sobre as covas. Uns diziam que era macumba, outros achavam que era loucura. Mas todo mundo concordava numa coisa: era costume que dava medo até no capeta. A notícia chegou até os quartel da polícia e os oficiais começaram a ficar preocupados. Um cangaceiro que não tinha medo nem respeito pelos mortos era perigoso demais. Significava que ele não temia nada nesse mundo nem no outro, que estava disposto a ir até o fim de qualquer briga. Os coiteiros que ajudavam o bando começaram a olhar para Zé com mistura de respeito e receio. Era bom ter um cabra assim no grupo, que espantava os inimigos só com a fama. Mas também era assombrado ter perto de casa alguém que dormia sobre morto feito quem vigia cemitério. E assim, de cova em cova, de morte em morte, a reputação de Zé dos 7 Palmos foi crescendo no sertão. O nome dele virou sussurro de medo, oração de proteção, lenda contada ao pé do fogo quando a noite caía pesada sobre a caatinga. Porque no sertão brabo, o era-lei não chegava e a justiça vinha na ponta da faca. Ter um homem que não respeitava nem a paz dos mortos era sinal de que os tempos tinham mudado para pior. Mas Zé não ligava para fama nem para medo alheio. Para ele, cada cova cavada era um pedaço da promessa cumprida, uma dívida paga na conta do pai morto. E enquanto houvesse injustiça no mundo, ia continuar cavando, medindo certinho e dormindo sobre os culpados, até eles virarem pó na terra seca do sertão. Era tempo de festa na fazenda do coronel Tertuliano, aquele mesmo desgraçado que tinha matado o pai de Zé sem dó nem piedade. O casarão grande, feito de pedra e cal trazida de longe, brilhava que nem palácio debaixo do sol do sertão. Nas janelas tinha cortina de renda fina, no terreiro cavalo de raça arreado com sela bordada de prata. E na mesa de jacarandá se via prato de louça importada e copo de cristal que tilintava feito sino de igreja. Tertuliano estava comemorando a compra de mais 3 léguas de terra, arrancada na marra dos pequenos agricultores que não conseguiam pagar as dívidas inventadas. O homem gordo e suado, com anel cravejado de pedra verde brilhando no dedo grosso, recebia os convidados vestido de paletó preto mesmo no calor danado, relógio de bolso dourado pendurado na barriga redonda. Na festa, só tinha gente grande, fazendeiro rico, comerciante de gado, político que roubava com papel timbrado. As mulheres usavam vestido de seda colorida e leque de pena de avestruz para se abanar. Os homens fumavam charuto importado e bebiam uísque estrangeiro em copo de cristal pesado.
Era luxo de dar nojo, enquanto o povo miúdo morria de fome do lado de fora do portão. Mas a 2 quilômetros dali, na vila pobre onde as casas eram de taipa e barro, a realidade era outra história. As crianças brincavam descalça na poeira vermelha, barriga inchada de lombriga e verme. As mulheres lavavam roupa no pouco de água suja que restava no riacho quase seco, rezando todo dia para a chuva chegar antes dos filhos morrerem de sede. Os homens trabalhavam de sol a sol na terra dos coronel, suando sangue debaixo de um calor de rachar quenga de jumento, ganhando uma mixaria que mal dava para comprar farinha e rapadura. E quando adoecia ou se machucava, era largado feito cachorro sarnento, sem direito a remédio nem descanso. Zé dos 7 Palmos via tudo aquilo da grota onde o bando se escondia, e o ódio ia crescendo no peito dele feito tumor maligno. Era assim que funcionava aquele mundo podre. Ouro pros coronel, sangue pro povo. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, e os pobres morriam devagar, sugado que nem cana no engenho. Foi numa dessas noites de revolta que Trovão chamou Zé para uma conversa séria. "Rapaz", disse o capitão cuspindo no fogo da fogueira, "você tá diferente, mais calado, mais perigoso. Que é que tá rondando sua cabeça?" Zé ficou um tempo quieto, limpando a faca de cabo de osso com um pano velho, e depois respondeu: "Capitão, tô pensando que a gente devia fazer uma visita ao coronel Tertuliano." Oxente! Os olhos de Trovão brilharam feito brasa no escuro. Ele sabia que aquela história entre Zé e o coronel era pessoal, coisa de sangue e honra. "Pois então", disse o capitão sorrindo devagar, "vamos fazer essa visita. Mas tem que ser coisa bem feita, sem deixar rastro nem sobrevivente para contar história." Planejaram o ataque durante 3 dias, estudando cada movimento da fazenda, cada guarda, cada entrada e saída. Zé conhecia bem aquele lugar, porque tinha crescido ali perto quando o pai trabalhava para o coronel. Sabia onde ficava o quarto do patrão, onde dormiam os jagunço, onde guardavam as armas e o dinheiro. Na madrugada de lua nova, quando a escuridão era completa que nem breu derramado, o bando se aproximou da fazenda feito sombra no vento. Zé ia na frente, coração batendo forte, mas mão firme no rifle. Chegou a hora de cobrar a dívida mais antiga, a que doía na alma desde o dia que enterraram o velho Manoel sem justiça. Porque no sertão brabo, onde a lei não chegava e a justiça vinha na ponta da faca, chegou a vez dos poderosos provarem do próprio veneno. E Zé dos 7 Palmos tinha fome de vingança acumulada, que nem água represada esperando para quebrar o açude. O ataque à fazenda de Tertuliano foi rápido feito raio cortando o céu. Os cangaceiros entraram silencioso que nem serpente, degolaram os guardas sem dar tempo nem para gritar, e cercaram o casarão grande antes que alguém pudesse dar alarme. Quando o coronel acordou com o cano da pistola de Zé encostado na testa gorda, já era tarde demais para fugir. Tertuliano implorou feito criança com medo de apanhar, oferecendo dinheiro, terra, gado, qualquer coisa para salvar o couro. Mas Zé não queria conversa nem negócio. Com uma facada certeira no peito, pagou a dívida que carregava na alma desde o enterro do pai. Ali mesmo, no quarto luxuoso cheio de móvel importado, cavou uma cova de 7 palmos na terra batida debaixo do assoalho. Mas foi na hora de sair da fazenda que Zé viu ela pela primeira vez. Maria das Dores era a rendeira da vila vizinha. Cabocla alta e magra, cabelo preto preso num coque apertado, olho castanho que não desviava de nada nem ninguém. Tinha vindo entregar umas toalha bordada encomendada pela falecida esposa do coronel, e chegou bem na hora da confusão. Quando viu os cangaceiros saindo do casarão com as armas fumegando e o bornal cheio de dinheiro roubado, Maria das Dores não correu nem gritou feito as outras mulher faziam. Ficou ali parada no terreiro, firme feito mandacaru plantado na pedra, encarando Zé com aqueles olhos que pareciam ler a alma da gente. "Oxente", disse ela com voz clara que cortou o barulho dos cavalos. "Você não vai me matar também, vai?" A pergunta pegou Zé desprevenido. Tava acostumado com medo, com súplica, com gente se borrando de terror quando via ele se achegando.
Mas aquela mulher tinha coragem que nem ele tinha visto em muito cangaceiro experiente. Não mato quem não merece, respondeu Zé puxando as rédeas do cavalo. Mas também não deixo testemunha viva. Maria das Dores deu uma risada seca, dessas que não tem alegria nenhuma. Testemunha de quê? De ver um coronel ladrão receber o que merecia? Oxente cabra, se fosse para contar essa história, ia ser para elogiar, não para denunciar. Eita peste! Aquelas palavras acertaram Zé no peito feito bala certeira. Pela primeira vez em muito tempo, ele encontrou alguém que entendia a justiça do jeito que ele via. Não era lei de papel timbrado, nem discurso bonito de juiz corrupto. Era a lei do sertão, crua e honesta feito faca afiada. Como é seu nome, mulher? Perguntou Zé sem descer do cavalo, mas com a voz menos dura que de costume. Maria das Dores. Ela respondeu orgulhosa. E você deve ser o famoso Zé dos 7 Palmos, aquele que dorme sobre as covas dos mortos. O povo toda fala de você por essas bandas. O bando já estava ficando impaciente, Trovão fazendo sinal para eles vazarem logo dali antes que chegasse reforço. Mas Zé não conseguia tirar os olhos daquela mulher corajosa que não tinha medo nem dele nem da morte. Era como se tivesse encontrado um pedaço da própria alma andando pelo sertão. Maria das Dores, disse ele inclinando o chapéu num gesto de respeito. Se um dia você precisar de alguma coisa, mande recado que eu recebo. No sertão, mulher valente merece proteção de homem honrado. Ela sorriu pela primeira vez, e o sorriso iluminou o rosto moreno que nem lamparina acesa no escuro. E você, Zé dos 7 Palmos? Respondeu ela mexendo com a ponta do lenço. Se um dia cansar de dormir sobre morto e quiser dormir em rede limpa, sabe onde me achar. Mulher corajosa não foge de homem de palavra, mesmo que ele seja perigoso. Zé esporeou o cavalo e saiu galopando atrás do bando. Mas o coração dele ficou ali no terreiro da fazenda, batendo diferente pela primeira vez desde a morte do pai. Porque tinha achado alguém que o via não como monstro nem como lenda, mas como o homem que carregava dor e fazia justiça do jeito que sabia. E Maria das Dores ficou ali parada, vendo a poeira dos cavalos sumir na estrada, sabendo que tinha plantado uma semente estranha no coração do cangaceiro mais temido do sertão. Semente que talvez um dia florescesse em coisa boa, ou talvez apodrecesse na terra seca da vingança. Só o tempo ia dizer. Depois do encontro com Maria das Dores, Zé começou a mudar por dentro. O costume de dormir sobre as covas, que antes era só jeito de vigiar os mortos, virou tormento da alma. As noites ficaram pesadas, feito chumbo derretido, cheia de sonho ruim e voz de fantasma que não deixavam ele descansar em paz. Na primeira noite depois da morte de Tertuliano, quando armou a rede sobre a cova fresca do coronel, Zé escutou coisa que arrepiou até os ossos. Era a voz do velho pai, saindo debaixo da terra, feito vento gemendo na caatinga. Meu filho, até quando você vai carregar esse ódio? A vingança já foi feita, agora deixa os mortos em paz. Zé acordou suando frio, coração disparando que nem cavalo assustado. Olhou para o chão da cova e viu que a terra estava se mexendo devagar, como se alguma coisa quisesse sair de lá de dentro. Agarrou o rifle e ficou de guarda, mas não tinha nada lá. Só a imaginação dele pregando peça com a cabeça cansada. Na segunda noite, foi pior ainda. Sonhou que estava cavando uma cova, e quando desceu para ver se estava na medida certa, a terra desmoronou e ele ficou enterrado vivo junto com todos os homens que tinha matado. Acordou gritando, feito alma penada. E o bando inteiro se levantou assustado pensando que era ataque de volante. Trovão se achegou preocupado. Que é isso, rapaz? Você tá parecendo bichinho aperreado falando sozinho acordando no meio da noite. Isso não é coisa de cangaceiro valente. Zé não soube explicar o que estava acontecendo. Como é que ia falar pro capitão que os mortos tinham começado a conversar com ele? A terceira noite foi a pior de todas. Zé sonhou com Maria das Dores, mas ela estava diferente, com a cara pálida de defunta e os olhos vazios feito buraco no chão. Você vai me matar também, Zé dos 7 Palmos? Perguntava ela no sonho. Vai cavar uma cova para mim e dormir em cima feito faz com todos os outros?
No sonho, Zé tentava explicar que nunca faria mal a ela, mas a boca não obedecia, não saía som nenhum. E Maria das Dores ria, uma risada fria que doía na alma. Você não sabe fazer outra coisa, Zé. Só sabe matar e enterrar. É isso que você virou, coveiro de gente viva. Quando acordou dessa vez, Zé estava chorando. Lágrima de homem feito, salgada feito suor de trabalho duro, escorrendo pela cara magra e caindo na terra da cova. Era a primeira vez que chorava desde o enterro do pai, e doía mais que facada no peito. Daquele dia pra frente, o costume de dormir sobre os mortos virou castigo pior que prisão. Zé continuava fazendo, porque era promessa feita, e palavra de homem não se quebra. Mas cada noite era sofrimento novo, conversa com fantasma, pesadelo que misturava passado e futuro numa coisa só. Os mortos falavam com ele, todos eles. Contavam a história da vida que tinham perdido. Mostravam as famílias que ficaram chorando. Perguntavam por que ele não deixava eles descansar em paz. E Zé não sabia responder, porque também não sabia mais por que continuava matando e enterrando e dormindo sobre cova. Uma noite, o espírito de João Miudinho, o primeiro que ele tinha matado, apareceu mais claro que os outros. Oxente, Zé, disse o fantasma com voz que nem vento na folha seca. Você já matou quem merecia, já cumpriu a promessa feita pro seu pai. Por que não para por aí? Por que não procura aquela mulher corajosa e tenta ser feliz? Era a pergunta que Zé não conseguia responder. Tinha virado máquina de matar e enterrar, esquecido de que era homem de carne e osso que podia sentir coisa boa também. O ódio tinha virado vício, e ele não sabia mais viver sem aquele gosto amargo na boca, mas lá no fundo da alma, numa parte que ele tentava manter escondida, começou a crescer uma saudade estranha da vida que podia ter tido. Vida simples, com mulher corajosa do lado, filhos brincando no terreiro, trabalho honesto debaixo do sol do sertão. Vida que os mortos enterrados não iam mais deixar ele ter em paz. Porque quem dorme muito tempo sobre cova acaba enterrado junto. E Zé dos Sete Palmos começou a entender que talvez ele mesmo já tivesse morrido faz tempo, e estava só esperando alguém cavar a cova certinha para ele poder descansar de vez. A desgraça chegou na vida do bando feito praga de gafanhoto, devagar, mas comendo tudo pelo caminho. Começou quando Joaquim Pé de Vento, cangaceiro novo que tinha entrado no grupo há pouco tempo, começou a fazer pergunta demais e a sumir nas horas erradas. Era cabra esperto, de conversa mansa e sorriso fácil. Mas os olhos dele tinham brilho falso, feito moeda de latão. Joaquim era magro feito vara seca, cabelo ruivo que nem fogo, e trazia sempre uma história diferente sobre a vida passada. Ora dizia que era filho de vaqueiro morto por jagunço, ora contava que tinha fugido de casamento forçado, ora jurava que era órfão criado por padre na igreja. Mentira que mudava feito vento na caatinga. Mas ninguém desconfiava porque no cangaço era comum os cabra esconderem o passado. Trovão, que tinha faro para essas coisas, começou a ficar ressabiado quando notou que toda vez que o bando mudava de esconderijo, os volantes chegavam no lugar antigo no dia seguinte. Oxente, murmurou o capitão pra Zé uma noite. Ou nós tamo com azar de jumento cansado, ou tem dedinho sujo nesse mingau. Zé também tinha percebido que alguma coisa estava fedendo naquela história. Os sonhos com os mortos tinham mudado, e agora eles avisavam de perigo, mostravam imagem de traição e sangue de companheiro. Capitão, disse ele limpando a faca de cabo de osso, os espíritos estão me contando que tem cobra no galinheiro, e cobra venenosa. Foi numa noite de lua cheia que a verdade apareceu clara, feito água de poço fundo. Zé tinha saído para fazer ronda no acampamento quando viu Joaquim Pé de Vento se esgueirando entre os mandacaru, caminhando em direção à estrada. Seguiu o traidor de longe, pisando macio feito gato caçando rato, e viu quando ele se encontrou com um oficial de polícia na beira do riacho seco. Tenente, ouvia Zé sussurrando por trás dos espinhos. Amanhã eles vão atacar a feira de São Bento. É a chance que o senhor estava esperando para pegar o bando todo de uma vez. O oficial, homem gordo de bigode encerrado, entregou uma carteira de couro para Joaquim. Aqui tá o dinheiro combinado,
Mas dessa vez você tem que entregar o Zé dos 7 palmos vivo. O governo quer fazer exemplo com esse cabra. Eita peste! O sangue de Zé ferveu que nem água no tacho. Traição era o pior pecado que existia no mundo do cangaço. Pior que covardia, pior que roubar de pobre. Era crime que não tinha perdão nesse mundo nem no outro. E Joaquim tinha vendido não só ele, mas todo o bando que confiava no desgraçado. Voltou pro acampamento com o coração batendo forte, mas a cabeça fria feito pedra de rio. Não contou nada pra ninguém, porque queria pegar o traidor em flagrante, na frente de todos. Pra ninguém depois dizer que foi injustiça ou perseguição. No cangaço, a acusação de traição tinha que ser provada com testemunha e evidência. Na manhã seguinte, quando o trovão anunciou que iam atacar a feira de São Bento, Zé viu os olhos de Joaquim brilharem feito olho de cobra no escuro. "Capitão", disse Zé se achegando devagar, "que tal se a gente mudasse de plano? Que tal atacar a fazenda do Coronel Macedo em vez da feira?" O rosto de Joaquim ficou branco feito pano lavado, e ele gaguejou feito menino pego em mentira. Mas capitão, a feira tá cheia de dinheiro hoje. Seria desperdício mudar o alvo agora." Ali mesmo todo mundo percebeu que tinha coisa errada. Cangaceiro experiente não contrariava a mudança de plano do capitão, principalmente quando a mudança fazia sentido tático. Trovão olhou pro Joaquim com aqueles olhos de águia que enxergavam longe, e depois olhou para Zé. "Pé de vento", disse o capitão com voz perigosa. "Você tá muito interessado nessa feira. Por acaso tem algum compromisso lá que nós não sabemos?" Foi aí que Joaquim perdeu a compostura de vez e tentou sacar a pistola. Mas Zé foi mais rápido, saltando feito onça e derrubando o traidor no chão, antes que ele pudesse mirar. A pistola voou longe, e Joaquim ficou ali no chão, tremendo feito vara verde no vento, sabendo que ia morrer e que merecia. "Confessa logo, cabra safado", rosnou Zé com a faca encostada no pescoço do traidor, "antes que eu perca a paciência e te faca em pedacinho." E Joaquim, covarde até na hora da morte, confessou tudo. Como os volantes tinham comprado ele, quanto dinheiro tinha recebido, quantas emboscadas tinha ajudado a armar. O julgamento foi rápido feito raio cortando o céu. No cangaço, traição se paga com sangue, e não tem apelação nem segunda chance. Mas pela primeira vez na vida, Zé dos 7 palmos ia enterrar alguém que conhecia bem. Alguém que tinha comido do mesmo prato e dormido sob a mesma estrela. Matar Joaquim Pé de Vento foi fácil. Uma facada certeira no coração, ligeira e sem sofrimento. Porque mesmo o traidor merecia morte rápida quando confessava a culpa. O difícil foi depois, quando Zé começou a cavar a cova e percebeu que dessa vez ia ser diferente de todas as outras. Não era ódio que movia a pá na terra dura. Era tristeza pesada feito chumbo no peito, misturada com decepção amarga feito fel de cobra. Joaquim tinha sido companheiro, tinha dividido cachaça e história ao redor da fogueira, tinha lutado lado a lado contra os volantes, e agora jazia ali no chão, morto pela própria ganância e covardia. Zé cavou devagar, medindo certinho como sempre. 7 palmos de comprido, 3 de largo, fundo suficiente para corpo não dar fedor. Mas dessa vez as mãos tremiam no cabo da pá, e os olhos ardiam que nem quando criança chorava escondido, porque era a primeira vez que enterrava alguém que tinha gostado, mesmo que por pouco tempo. O bando ficou assistindo em silêncio respeitoso. Todo mundo sabia que aquela morte tinha peso diferente, que doía na alma de um jeito que as outras não doíam. Era a morte necessária, justificada, mas mesmo assim deixava gosto ruim na boca e aperto no peito. Quando desceu o corpo de Joaquim na cova, Zé fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Tirou o chapéu e rezou baixinho uma oração que a mãe tinha ensinado quando ele era criança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. As palavras saíam difícil, enferrujada pelo tempo, mas saíam sinceras feito lágrima de mãe. Trovão se achegou e pôs a mão no ombro de Zé. Rapaz, disse o capitão com voz embargada, traição dói mais que bala, mas você fez o que tinha que fazer. No cangaço não tem espaço para sentimento na hora da justiça.
Zé balançou a cabeça sem levantar os olhos da cova. Eu sei, capitão. Mas isso não faz doer menos. Quando acabou de jogar a terra e alisar o chão com as costas da pá, Zé armou a rede sobre a cova como sempre fazia. Mas dessa vez, quando se deitou para dormir, as lágrimas vieram que nem chuva de inverno. Devagar no começo, depois forte que nem temporal que lava tudo. Chorou pelo menino que Joaquim tinha sido antes de virar traidor. Chorou pela amizade que podia ter crescido se o cabra fosse honesto. Chorou por ter que matar alguém que gostava, mesmo sabendo que era certo. E chorou por si mesmo, porque percebia que estava virando máquina de morte que não sabia mais sentir coisa boa. Durante a noite, os espíritos dos mortos vieram conversar com ele como sempre vinham. Mas dessa vez, trouxeram Joaquim junto, e o fantasma do traidor tinha cara triste de cachorro surrado. Zé, disse a alma penada, eu não queria trair vocês, mas o medo foi mais forte que a lealdade. Perdoa esse cabra fraco que não soube honrar a amizade. Oxente, Joaquim, respondeu Zé falando baixo para não acordar o bando. Traição é traição, não tem desculpa que sirva, mas eu perdoo você como pessoa, mesmo não podendo perdoar o que fez. O fantasma sorriu triste e se dissolveu no ar feito fumaça de cigarro. Na manhã seguinte, quando Zé dobrou a rede e se preparou para partir, viu que tinha uma cruz pequena feita de galho seco fincada na cabeceira da cova. Trovão, que tinha coração maior que o tamanho, tinha feito aquela homenagem singela para o companheiro morto. Todo mundo merece uma cruz, disse o capitão cuspindo no chão. Até quem erra no final. Aquela morte mudou alguma coisa dentro de Zé. Percebeu que não era mais o mesmo cabra que tinha começado a matar só por vingança. Tinha virado outra coisa. Alguma coisa que assombrava até ele mesmo. E pela primeira vez desde que entrara no cangaço, começou a pensar se não estava na hora de parar antes que virasse monstro completo. Mas o sertão não perdoa a fraqueza. E os inimigos não iam dar trégua, só porque ele estava com a consciência pesada. A guerra continuava. E Zé dos Sete Palmos ainda tinha muita cova para cavar, antes que a própria morte viesse buscar ele. A notícia da morte de Joaquim Pé de Vento chegou aos quartel da polícia feito tapa na cara de oficial despreparado. Com o traidor morto, os volantes perderam a fonte de informação mais importante que tinham sobre o bando de Antônio Trovão. Agora iam ter que caçar os cangaceiros no escuro, sem saber onde eles se escondiam, nem qual ia ser o próximo golpe. O tenente Sebastião Furioso, oficial novo que tinha chegado da capital com ordem expressa de acabar com o cangaço na região, ficou danado da vida. Era homem jovem e arrogante, cheio de teoria militar aprendida nos livros, mas que nunca tinha pisado no sertão de verdade. Achava que ia resolver tudo na base da força bruta e organização moderna. Maldito seja esse Zé dos Sete Palmos, gritava o tenente no quartel, socando a mesa de madeira que tremia que nem folha. Esse cabra tá virando lenda demais. O povo já fala dele feito fosse santo milagreiro. Temos que dar um fim nessa história antes que vire herói nacional. O plano que Sebastião Furioso bolou era ambicioso. Cercar a região inteira com soldado, fechar todas as estradas e caminho, subornar ou ameaçar todos os coiteiros e apertar o cerco até os cangaceiros não terem mais onde se esconder. Era a estratégia que podia funcionar, desde que fosse feita com paciência e inteligência. Mas o tenente era novo e apressado, querendo resultado rápido para impressionar o superior. Mandou espalhar soldado por toda parte sem pensar direito, alertando o sertão inteiro de que alguma coisa grande estava para acontecer. Os coiteiros começaram a ficar com medo de ajudar os cangaceiros, e as informações começaram a escassear. Zé percebeu a mudança no ar antes de qualquer outro. Os espíritos dos mortos tinham começado a sussurrar aviso de perigo, mostrando imagem de soldado marchando e arma brilhando no sol. Capitão, disse ele para Trovão numa noite de vento forte, os mortos estão falando que vem tempestade grande, tempestade de farda e bala. Trovão, que tinha mais de 20 anos de cangaço nas costas, também sentia que alguma coisa estava diferente.
Os coiteiros que sempre ajudavam o bando tinham ficado esquivo, inventando desculpa para não dar pouso nem informação. As estradas estavam muito quietas, e os comerciantes ambulantes tinham sumido das trilhas que cortavam a caatinga. "Oxente", murmurou o capitão coçando o queixo barbudo. "Isso cheira a cerco. Os homens de farda devem ter bolado alguma coisa grande para pegar nós todos de uma vez." Era situação perigosa que exigia decisão rápida e ação inteligente. Ficar parado era suicídio, mas sair correndo feito preá assombrado também não resolvia nada. Foi então que chegou a notícia que confirmou os pior medo. Maria das Dores tinha mandado recado através de um menino da vila, avisando que soldados tinham cercado a região inteira e que ofereciam recompensa grande por informação sobre o paradeiro do bando. "Meu bem", dizia o recado escrito numa letra caprichada, "cuidado redobrado que o perigo tá grande. Se precisar de esconderijo seguro, pode contar comigo." O coração de Zé bateu diferente quando ouviu aquelas palavras. Era a primeira vez em muito tempo que alguém se preocupava com ele como pessoa, não como lenda nem monstro. Maria das Dores estava arriscando a própria vida para avisar do perigo, e isso mexeu com alguma coisa lá no fundo da alma dele. "Capitão", disse Zé, guardando o bilhete no bolso da camisa, "acho que tá na hora de dividir o bando. Grupo grande chama mais atenção e é mais difícil de esconder. Se a gente se separar, pelo menos alguns escapam." Era sugestão sensata, mas dolorosa, feito arrancar espinho fincado fundo. Trovão concordou com a cabeça pesada de quem sabia que aquela podia ser a última vez que o grupo ficava junto. "Pois seja", disse o capitão cuspindo no fogo da fogueira. "Cada um escolhe seu rumo, mas mantém contato pelos coiteiros de confiança. E se alguém cair, os outros vingam e continuam a luta." Era o começo do fim de uma era. O bando que tinha aterrorizado o coronel e jagunço durante anos ia se dispersar feito folha no vento, cada cangaceiro seguindo o próprio destino. E Zé dos Sete Palmos, o cabra que dormia sobre os mortos, ia ter que decidir se continuava matando e enterrando até morrer de violência, ou se procurava outro caminho antes que fosse tarde demais. Porque no sertão brabo, quando o cerco aperta e a saída fica estreita, só os mais espertos e os mais corajosos conseguem escapar. E às vezes, nem isso basta para fugir do destino que a gente mesmo escolheu. O cerco foi se fechando devagar, feito laço de vaqueiro experiente, e um por um os companheiros de Zé foram caindo. Trovão morreu numa emboscada na serra, com 7 tiros no peito, mas ainda de pé, atirando até a última bala. Os outros se espalharam pelo sertão feito semente no vento, alguns virando fazendeiro em terra distante, outros morrendo de bala ou de velhice em canto esquecido. Zé ficou sozinho com sua sina, vagando pela caatinga feito alma penada, carregando o ódio que tinha virado parte dele que nem cicatriz antiga. Mas faltava ainda um acerto de contas, o último nome na lista de sangue que ele guardava na memória desde a morte do pai. O delegado Cornélio das Chagas, braço direito do finado coronel Tertuliano, cabra cruel que tinha ajudado a forjar as provas contra o velho Manoel. Cornélio tinha se mudado para a capital depois que o cangaço começou a esquentar demais na região. Morava agora numa casa grande de 2 andares, com grade de ferro nas janelas e soldado fazendo guarda na porta. Achava que estava seguro longe do sertão, que a civilização ia proteger ele da vingança que vinha caminhando devagar, mas sem parar. Era noite de São João, festa grande com fogueira alta e sanfona chorando nas ruas da cidade. Quando Zé chegou montado num cavalo magro, vestindo roupa de vaqueiro comum para não chamar atenção. Tinha deixado crescer a barba e mudado o jeito de andar, mas os olhos continuavam os mesmos. Frio feito poço seco, perigoso feito cobra coral. Esperou até a festa esquentar e todo mundo ficar bêbado de cachaça e alegria. Então se achegou devagar da casa de Cornélio, aproveitando a confusão e a música alta para passar despercebido pelos guarda que também estavam interessados mais na bebida que na vigilância. Entrou pela janela do fundo como sombra que escorrega na parede, pisando macio feito gato caçando rato. Cornélio estava no quarto contando dinheiro numa mesa cheia de moeda de ouro e papel de banco. Tinha engordado e ficado calvo.
mas os olhos continuavam os mesmos. Pequeno e maldoso, feito de porco velho. "Lembra de mim, seu desgraçado?" perguntou Zé, saindo da escuridão com a faca na mão. Cornélio levantou os olhos do dinheiro e ficou branco feito pano lavado, reconhecendo na hora a morte que tinha vindo cobrar a dívida antiga. "Zé dos 7 palmos", gaguejou o delegado, as mãos tremendo que nem folha seca. "Pensei que você tinha morrido, que os volantes tinham dado cabo de você." A voz saía fanhosa, cheia de medo e desespero de quem sabia que a hora tinha chegado. "Morri sim", respondeu Zé, chegando mais perto. "Morri no dia que enterraram meu pai sem justiça. O que você tá vendo aqui é só fantasma que ainda tem conta para acertar." A faca brilhou na luz da lamparina, afiada feito língua de cobra, sedenta de sangue que devia há muito tempo. Cornélio tentou comprar a vida com dinheiro, depois com informação, depois com súplica e promessa de mudança. Mas Zé não queria nada além do que tinha vindo buscar. O último pedaço da vingança que carregava na alma, uma facada certeira no coração. E o delegado corrupto se juntou aos outros na lista dos mortos que mereciam a terra. Ali mesmo, no assoalho encerado da casa luxuosa, Zé cavou a última cova. 7 palmos certinho, como sempre, medido com o cuidado de quem fazia trabalho sagrado. O barulho da festa lá fora abafava o som da pá batendo na madeira do piso, e ninguém percebeu quando o último inimigo do velho Manuel desceu pro buraco da terra. Quando armou a rede sobre a cova e se deitou para dormir, Zé sentiu um alívio esquisito, feito quando acaba a tempestade longa e o sol volta a brilhar. A promessa estava cumprida, a dívida estava paga, a justiça estava feita. Mas junto com o alívio, veio um vazio danado, porque pela primeira vez em anos, ele não sabia mais o que fazer da vida. Durante a noite, todos os mortos vieram se despedir. O pai, os inimigos, os companheiros, até o traidor Joaquim. Todos em paz agora, livres para seguir o caminho do além. "Meu filho", disse o espírito do velho Manuel, "agora você pode descansar também. A sina está cumprida. O sofrimento pode parar." Mas quando o sol nasceu e Zé dobrou a rede pela última vez, sobre uma cova de inimigo, ele percebeu que não sabia mais quem era sem o ódio para guiar os passos. Tinha virado máquina de matar e enterrar, e agora que a vingança tinha acabado, sobrou só o homem vazio por dentro. Depois do último enterro, Zé dos 7 palmos virou sombra de si mesmo. Vagava pelo sertão sem rumo nem propósito, carregando arma que não sabia mais contra quem usar. O ódio que tinha sido combustível da alma durante tanto ano tinha se apagado feito fogueira sem lenha, deixando só cinza fria e gosto amargo na boca. Tentou voltar para a vida comum, arranjar trabalho de vaqueiro ou agricultor, mas não conseguia se acostumar. As mãos calejadas de tanto cavar cova não sabiam mais plantar coisa que dava vida. Os olhos acostumados com morte não conseguiam ver beleza nas flores do mandacaru, nem na dança das nuvens no céu azul do sertão. Foi numa tarde de sol rachando que ele chegou na vila onde Maria das Dores morava. A mulher estava na porta de casa, fazendo renda numa almofada de bilro, quando viu ele chegar montado no cavalo magro. Zé tinha emagrecido mais ainda, os olhos fundos feito buraco no chão, barba comprida e grisalha que envelhecia o rosto ainda jovem. "Oxente, Zé dos 7 palmos", disse ela levantando da cadeira de palha. "Você parece alma penada andando pelo mundo. Entre, tome uma água e descanse um pouco." A voz dela era mansa, feito brisa da tarde, mas os olhos viam fundo na alma dele, lendo a tristeza que ele tentava esconder. Maria das Dores preparou café forte e bolo de milho. Tratou dos ferimentos antigos que ele carregava no corpo e escutou em silêncio quando ele contou que a vingança tinha acabado, mas que não sabia mais como viver sem ela. Era a primeira vez em anos que Zé abria o coração para alguém e doía feito espinho sendo arrancado da carne. "Meu bem", disse ela segurando a mão calejada dele entre as suas, "vingança é fogo que queima quem carrega. Agora que você apagou esse fogo, pode aprender a acender outro, fogo de amor, de família, de vida nova." As palavras eram simples, mas acertaram Zé no peito feito bala certeira.
Por 3 semanas ele ficou na casa dela, tentando se acostumar com rotina pacífica. Ajudava-nos a fazer doméstico, consertava cerca quebrada, plantava feijão no quintal pequeno. Maria das Dores tinha paciência de santa, ensinando ele devagar a ser gente normal outra vez, a sorrir sem maldade, a dormir sem pesadelo. Mas o sertão não esquece fácil, e a fama de Zé dos Sete Palmos tinha espalhado pelos 4 cantos. Todo dia chegava alguém querendo contratar ele para matar desafeto, ou pedindo proteção contra inimigo, ou simplesmente para ver de perto o homem que dormia sobre os mortos. A lenda pesava mais que o rifle nas costas dele. "Oxente, Maria", disse ele numa noite de lua nova, "eu não consigo fugir do que fui. Todo lugar que vou, as pessoas me olham feito monstro, ou feito santo milagreiro. Não conseguem ver só o homem que sobrou por baixo de toda essa história." A tristeza na voz dele cortava mais fundo que faca afiada. Maria das Dores chorou naquela noite, lágrima salgada de mulher que ama homem perdido. Sabia que não podia segurar ele, porque a alma inquieta não se prende com amor nem com cuidado. Zé dos Sete Palmos tinha se tornado lenda, e lenda não vive vida comum em casa comum com mulher comum. "Então vá", disse ela na manhã seguinte, empacotando comida para a viagem. "Mas lembra que sempre vai ter um lugar nessa casa e no meu coração. E se um dia você cansar de carregar essa sina pesada, pode voltar que eu vou estar aqui esperando." Zé beijou a testa dela com carinho de irmão e montou no cavalo magro. Sabia que estava deixando para trás a única chance de felicidade que podia ter na vida, mas não conseguia se livrar do peso da própria lenda. Era como se os mortos enterrados puxassem ele para baixo, não deixando subir para a luz. Saiu cavalgando rumo ao horizonte sem fim, carregando nas costas o fardo de ser mais símbolo que homem, mais história que realidade. O sertão engoliu a figura pequena montada no cavalo, e Maria das Dores ficou na porta olhando até ele sumir completamente na poeira vermelha da estrada. Porque tem destino que a gente escolhe, e tem destino que escolhe a gente. E o destino de Zé dos Sete Palmos tinha sido escolhido no dia que ele fez a primeira promessa sobre a cova do pai. Agora só restava cumprir até o fim, mesmo que o fim fosse solidão e vazio no meio da caatinga sem fim. O que aconteceu com Zé dos Sete Palmos depois que ele saiu da casa de Maria das Dores, ninguém sabe contar com certeza. As histórias se misturam feito água e cachaça, verdade e mentira virando uma coisa só na boca do povo. Uns juram que viram ele numa feira distante, outros dizem que encontraram na serra, sempre sozinho, sempre silencioso. Tem quem conte que ele virou ermitão numa grota funda, vivendo de caça e fruto do mato, conversando só com os espíritos dos mortos que ainda seguiam ele. Outros falam que voltou a matar, mas agora só bandido e homem ruim, virando justiceiro silencioso que aparecia nas horas de maior desespero do povo. O certo é que a fama dele continuou crescendo mesmo depois que sumiu da vista de todos. Virou lenda contada de pai para filho, história de cordel vendida na feira, nome que se sussurrava quando precisava espantar covardia ou invocar coragem. Zé dos Sete Palmos tinha virado mais que homem, tinha virado símbolo. Maria das Dores esperou ele voltar durante 10 anos, sempre com a mesa posta e a rede armada para caso ele aparecesse de surpresa. Mas ele nunca mais voltou, porque sabia que o amor dela merecia coisa melhor que fantasma de cangaceiro atormentado por sonho de sangue e terra. Foi numa noite de tempestade brava, quando o vento uivava na caatinga feito alma penada, e os raios cortavam o céu feito faca de prata, que chegou a notícia mais estranha de todas. Um vaqueiro jura que viu Zé cavando uma cova no meio da caatinga, mas dessa vez não tinha corpo nenhum para enterrar. "Oxente", contava o vaqueiro pros amigos na venda da vila. Quando perguntei para quem era aquela cova, ele respondeu que era para ele mesmo. Disse que estava cansado de dormir sobre os mortos dos outros, que ia dormir sobre si próprio para ver se conseguia descansar de vez. Ninguém acreditou direito na história, mas quando foram verificar no lugar que o vaqueiro indicou, acharam uma cova fresca de 7 palmos certinho, com uma rede armada em cima e sinais de que alguém tinha dormido ali.
mas não tinha corpo enterrado, só terra revirada e o cheiro de homem que passou. Desde então, as histórias se multiplicaram, feito coelho no mato. Uns dizem que Zé dos Sete Palmos morreu de tristeza e foi enterrado por anjo, numa cova que ele mesmo cavou. Outros juram que ele ainda está vivo, vagando pelo sertão, dormindo numa cova diferente cada noite, procurando paz que nunca chega. Os mais velhos da região contam que quando a lua fica nova e o vento sopra forte na caatinga, ainda se pode ouvir o barulho de pá cavando terra e a voz de homem conversando baixo com fantasma. É o espírito de Zé dos Sete Palmos, dizem eles, ainda cumprindo a sina que ele mesmo escolheu. Maria das Dores morreu velha e sozinha, mas com o coração em paz. Nunca se casou nem teve filho, guardando o amor que sentia por aquele homem perdido entre os vivos e os mortos. Na hora da morte, sussurraram que ela chamou pelo nome dele, e que uma brisa estranha entrou no quarto, cheirando a terra molhada e saudade antiga. O túmulo dela, no cemitério pequeno da vila, sempre amanhece com flor silvestre em cima, mesmo na época de seca quando não tem flor em lugar nenhum. O povo diz que é Zé dos Sete Palmos que vem de madrugada homenagear a única mulher que soube amar um monstro e ver o homem por baixo da lenda. E assim continua a história que não tem fim, porque lenda verdadeira não morre nunca, só muda de forma feito nuvem no céu. Nos dias de hoje, quando algum poderoso faz injustiça grande, ou quando o povo miúdo sofre sem ter para onde correr, sempre aparece alguém contando que viu um homem pequeno cavando cova na caatinga. Porque tem justiça que vem de farda e papel timbrado, e tem justiça que vem do fundo da terra, fedendo a vingança antiga e promessa cumprida. E enquanto houver sertão brabo e coração com sede de justiça, o nome de Zé dos Sete Palmos vai ecoar nas grota funda e na serra alta. Quem morreu não calou, virou lenda no vento, sussurro na caatinga, cova cavada na medida certa, virou memória eterna entre o rastro da pólvora,